Boa tarde, pessoal. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui para realizar uma audiência pública e para discutir a Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2020, uma audiência pública conforme previsto na Lei Orgânica do Município, de competência do Poder Executivo, que vai apresentar as informações e depois encaminhar posteriormente o projeto para esta casa, para que a gente possa analisar, discutir e aprimorar e fazer todas as adequações, as sugestões que a gente também entender necessário. Aqui a mesa encontra-se o secretário da Fazenda, Constâncio Maciel, o adjunto Leandro Domingues, também aqui a superintendente Mariana Krieger, também pessoal os técnicos da Fazenda, todo mundo aqui, assessores, representantes de classe, que também o vereador Miltinho, se quiser também na mesa, mas faça o registro aqui também, do vereador Miltinho Barcelos. Então, para dar início, eu passo a palavra para o Edson, para que possa apresentar os números, e aí depois a gente abre aí para discussão e tirar algumas dúvidas nesse sentido. Boa tarde. Audiência pública da Lei Orçamentária Exercício 2020. É um instrumento de planejamento que foi elaborado lá no PPA 2018-2021. A gente já aprovou a LDO 2020, foi sancionada ainda esse mês, e dela vai sair a LOA 2020. O PPA, que é uma forma de planejar, a LDO, orientar, e a LOA, a executar as políticas públicas e os programas de governo. A audiência pública ela está amparada pelo artigo 48 da Lei Complementar 101, a LRF, artigo 44 da Lei Federal 10.254, Estatutos da Cidade, Lei Municipal 6.700/2005, o PPA, a LDO e a LOA, o artigo 165 da Constituição Federal, artigos 4º e 5º da Lei Complementar 101 e o artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Florianópolis. O que é a LOA? Prevista no artigo 165, inciso 3º da Constituição Federal, é na Lei Orçamentária Anual que são definidas as prioridades contidas no PPA e as metas que deverão ser atingidas naquele ano. A LOA é o orçamento, propriamente dito, uma lei que estima as receitas e fixa as despesas públicas para o período de um ano. A LOA contempla todos os gastos do município, portanto, nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento. Seu projeto deve ser enviado ao Legislativo até o dia 15 de outubro de cada ano. O edital de convocação da audiência pública ele foi devidamente publicado no Notícia do Dia e no RBS e no Diário Oficial do Município. Evolução da receita. A receita própria do município, aprovado na LOA 2019, foi de 1.416 bilhão. Na LOA 2020, é projetada 1.506 bilhão. Receita vinculada em 2019, 764. E para 2020, 836. Aqui está incluído já o Finisa. O orçamento de 2019 foi aprovado em 2.180 bilhões e a proposta para 2020 é 2.343, um acréscimo de 7,46. Receita. Aqui é a evolução da receita. 2017, a receita corrente foi realizada 1.555 bilhão, 2018, 1.717 bilhão, 2019, 1.910 bilhão, e 2020 é projetada para 2,68. Receitas correntes. 50% da impostos e taxas e contribuições, 8% de receita de contribuições, 1% de receita patrimonial, receita de serviços não chegou nem a 1%, transferências correntes, 33%, e outras receitas correntes, 8%. A receita, aqui é a evolução na receita de capital. Em 2017, 55 milhões, 2018, 44, 2019, 62, 2020, 122, aqui o Finisa 1 e o 2 tem. Receita de capital, operação de crédito, 89%, transferência de capital, 11%, e outras receitas de capital não chegou a 1%. Despesa, a administração direta, 1.417 bilhão, a administração indireta, 858 milhões, a Câmara Municipal, 67, um total de 2.343.
Despesa com pessoal, 51%. Juros e encargos da dívida, 1%. Outras despesas correntes, 32%. Investimentos, 11%. Amortização da dívida, 5%. E reserva de contingência, 1%. A evolução da despesa. A LOA 2019, recursos próprios, 1.418, para 2020, 1.506. Despesa vinculada em 2019, 762, a vinculada para 2020, 836. 2.180 para 2.343. Um acréscimo de 7,46, igual ao da evolução da receita. A educação, a aplicação base da educação, 333 milhões, o 25%. A aplicação do executivo, 400 milhões, 30%. Uma aplicação a maior de 66 milhões, 5%. A saúde, a aplicação da saúde, o 15%, 198 milhões, que é o obrigatório. A aplicação do executivo, 260, 19,74. A maior, 65,330, 4,74 a mais do que a Constituição Federal determina. Assistência social, aplicação de 112 milhões, 8,48 em cima da receita base de 1.320. Lei 10.461 de 2018. Receita arrecadada do IPTU 2018, 276 milhões, 5% que determina na lei, o mínimo, 13.836. Poder Legislativo. A receita base reestimada para 2019, 1.503, 4,50, que aqui diminui porque o município de Florianópolis passou os 500 mil habitantes. O limite legal, 67.670. Esses são os números da LOA para 2020. Eu passo a palavra ao secretário da Fazenda. Alô. Boa tarde a todos. Nós estamos tomando cuidado de não fazer um orçamento fictício. Um orçamento que nós tínhamos há 4, 5 anos, que faz qualquer valor, né? Diz que vai arrecadar 3 milhões e, na realidade, a nossa capacidade de arrecadar é exatamente até a nossa perspectiva de arrecadação um pouco superestimada, né? Por quê? Porque nós acreditamos que nessa virada de ano, no ano que vem, a economia já esteja um pouquinho mais aquecida do que os anos anteriores, nós não tenhamos uma recessão econômica, né, que nós estamos tendo. Então, acho que nós vamos chegar nesse valor, né? E essa é a forma que nós temos de fazer um orçamento. Com o pé no chão, despesas e receitas equilibradas, né? A saúde, nós aumentamos 0,70, quase 1% para 2020, né? Nós já estamos chegando em 19,74%. Aquela aplicação da lei do CONSEG, dos conselhos, que tem... Esse aqui é referente aos conselhos regionais, o orçamento participativo, que a Câmara aprovou uma lei, e os conselhos regionais vão destinar 13 milhões de reais para projetos deles. Falando isso, a gente deixa a palavra livre para as perguntas que forem necessárias. Gostaria que a Mariane, alguém fizesse a anotação para a gente responder depois. Então, só Obrigado. Quer fazer alguma consideração? Não? Então, só registrar também a presença do secretário municipal de Educação, Maurício Pereira, também o vereador Afrânio, também que fez presente também. Então,
Miltinho já foi. Então, passo a palavra agora para quem tiver interesse em fazer algum questionamento. Alguém quer se manifestar? Está gravando. Três minutos. Boa tarde, secretário, boa tarde, vereadores. Só alguns questionamentos para o Edson ali. A base de cálculo que tu apresentou ali para saúde e educação, na educação a base de cálculo está maior do que da base da saúde. Tem alguma diferença legal para o cálculo da educação e da saúde? Sim. A cota parte do FPM, uma que vem no meio do ano e uma do final do ano, ela não conta para a saúde. Deixaram de fora, só conta para o cálculo da educação. Entendi. Outro questionamento, eu vi que vocês recalcularam o repasse do 10º da Câmara de 5% para 4,5%, e saiu realmente a estimativa do IBGE que aumentou a população de Florianópolis, está acima de 500 mil. Mas isso é suficiente? Não tem que ser o censo de 2020 para que esse recálculo seja feito, ou a estimativa já é suficiente? A estimativa já é suficiente, porque a Constituição Federal ela fala que em número de habitantes. Quando Florianópolis passa de 500 mil e passou 500.973, aí já tem que aplicar o 4,5, que é o que determina a Constituição Federal. Justo. E, por último, um último questionamento que eu acho que é interessante se colocar é alguma informação sobre como que está o comportamento da Previdência do município, aí, quais são as perspectivas para o ano que vem? Se a gente já vai entrar em déficit, se não... Enfim, é esse o questionamento. Com relação à Previdência, não há déficit ainda. Na verdade, a cobertura é feita com a parte patronal, servidores e parcelamentos, ele cobre a despesa do ano que vem sem problema algum. E já está previsto também na base orçamentária. E só para lembrar, nós estamos numa mudança das regras previdenciárias. Aquilo que já foi... eu não sei se foi aprovado no Senado ainda, mas foi adiado, né? O que vai ser aprovado no Senado, independente de ser ou não dos municípios e estados, já existe alguma impactação, alguma mudança de regra, porque naquela lei foi criado conceitos constitucionais, né? Alguns conceitos que são auto-aplicáveis. Não pode existir leis infraconstitucionais que determinem coisas diferentes da Constituição, como mudou a pensão por morte, pensão... Então, isso vai ter que ser recepcionado obrigatoriamente pelos municípios e pelo Estado. Já vai haver uma outra fórmula de cálculo de previdência e vai, provavelmente, dar uma baixada, vai dar uma aliviada nos municípios. Portanto, mais alguém gostaria de falar? Antes de passar a palavra para o Afrânio, Marcão quer falar? Então, Marcão, do Conselho de Saúde, 3 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Sou Marcos Pinar, o pessoal me chama de Marcão. Sou presidente da UFECO e vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde. A minha primeira fala, eu sei que nós estamos discutindo orçamento, talvez não seja esse espaço, mas a UFECO tem uma posição e eu gostaria de deixar registrado sobre o orçamento participativo. Porque, na nossa opinião, o orçamento participativo não deveria passar para o Conselho de Desenvolvimento, e sim a Prefeitura fazer todo o processo do orçamento participativo e, sim, o Conselho de Desenvolvimento e as outras entidades participarem. Porque, do jeito que está hoje, várias entidades que não estão no Conselho de Desenvolvimento não vão ter como pedir esse recurso. E aí a gente pode falar, por exemplo, a situação da Associação de Moradores da Vila Aparecida, que não está dentro do Conselho, Associação do Monte Cristo, e várias outras que não fazem parte do Conselho de Desenvolvimento.
Então, é só um registro sobre isso. A segunda coisa, secretário, eu acho que a gente conseguiu, está melhorando, né? Já estamos falando em 19,74. Mas o que nós estamos querendo falar na área da saúde que eu acho que é importante entender? A prefeitura está fazendo um movimento de aumentar o atendimento. E aí eu questiono, como é que a gente aumenta o atendimento se a gente não aumentar um pouco mais o orçamento? Porque aí a minha proposta é que a gente faça uma discussão em cima do que a prefeitura quer ter hoje de equipamento e o que ela tem hoje de orçamento. Porque se eu acho que os 19,74, com ampliação dos postos, ampliação de horário, como está sendo colocado, e outras coisas que estão sendo colocadas que vão acontecer, esse orçamento não vai dar conta. Né? Então, eu estou trazendo isso. Eu acho que a gente está dialogando, está avançando, mas ainda falta para que a gente saiba que o atendimento de saúde hoje atinge uma melhor qualidade. Lembrando que nós já tivemos 100% de equipe de saúde da família, hoje estamos em 65%, então a gente pode melhorar. Então, é só essas observações. Obrigado. Muito obrigado, Marcão. Gostaria de registrar também a presença do líder do governo, o vereador Renato da Farmácia. Responder? Marcão, acho que é a terceira, não, a 10ª vez que a gente fala sobre isso, né? Lembrando de novo, é um dinheiro só, né? Qualidade de atendimento. Nós discutimos o ano passado, há 2 anos, não vai dar esse dinheiro. Deu. Nós temos que... Não. Nós estamos melhorando a saúde. Se nós formos olhar 2016 para 2019, é outra saúde. Não tem nem comparação. É outra coisa. Não se vê mais sequer na TV. É difícil ter alguma restrição de remédio, de atendimento. Então, é difícil, melhorou. Quando nós entramos em 2017, isso aqui era uma reclamação, faltava remédio, faltava tudo, né? Conseguimos fazer essa apropriação, essa melhora na saúde. Nós não vamos resolver a saúde. A saúde, o custo é infinito. Isso a gente tem que ter certeza disso. Porque se nós formos, cada vez que nós melhorarmos a saúde, melhores equipamentos, melhores exames, a saúde, que eu saiba, é infinita. Cada dia inventa-se um remédio, cada dia se inventa um procedimento. E o que nós estamos fazendo, e o que eu acho que o secretário Paraná está investindo em TI, né? Melhorando a TI para que a gente tenha um pouco menos de gasto para que ele consiga também arrumar a casa quanto a pessoal. É assim, para nós fazermos 74% para a saúde, nós tivemos que reinventar, né? Porque nós temos que falar em educação, nós temos que falar em cultura, nós temos que falar em esporte, nós temos que falar em segurança. Nós não podemos fazer todas as audiências para a saúde, né? Antes a gente pudesse ter dinheiro sobrando para tudo, né? Como falta dinheiro, a gente tem que tirar um pouquinho de um lado e colocar no outro. Mas eu acho que nós estamos, assim, os gastos, nós estamos gastando quase 5% a mais do que a Constituição nos obriga a gastar. E 5% dá 12 milhões cada 1%. 12 milhões cada 1%. Se eu botar 1% para a saúde, eu tiro todo o orçamento da cultura. Só para você, se eu aumentar 0,5%, eu tiro a metade do orçamento da cultura. Então, é isso que a gente tem que fazer essa avaliação. Estamos no caminho certo. Eu até peço para anotar aquela dos conselhos, para ver se a gente tem uma solução para isso. Muito obrigado. Quando a senhora é Elisa, não é? Albertina, assessora do Vedolino, então, com a palavra ali, então, por 3 minutos.
Boa tarde, eu sou Betina, sou assessora do vereador Lino Pérez, mas também sou conselheira da habitação, então eu vou falar sobre isso. Mas, primeiro, eu quero pedir novamente, como sempre faz a Maria de Jesus, que é presidente do Conselho de Educação, corrigir, porque está errado o que vocês apresentam. A lei municipal que aprovou o plano de educação, ela consta em 30%. Então, o legal no município é 30%, e não 25% da lei federal. Toda vez que vocês vêm aqui, a gente pede essa correção e nunca ninguém faz. Se para os conselhos de desenvolvimento vocês colocam ali o número da lei, por que a educação não respeita o 30% como lei? É lei, então é legal. Tudo bem. Para entender, eu queria também, antes, fazer um questionamento sobre a questão da assistência social. A gente sabe que a demanda da assistência social é bem grande, e esse 8% que está aqui se consta também aquelas questões do transporte, porque, se está incluso aqui, gente, é muito pouco para assistência social. Nós temos aí uma demanda muito grande, seja com moradores em situação de rua, temos mais de 70 comunidades vulneráveis, que está, inclusive, no plano de habitação, e a gente precisa pensar também percentualmente. Eu sei que o dinheiro é um só, mas eu estou falando de percentual, né? E, na habitação, nós fizemos uma conferência agora recente, foi bastante discutida, bem movimentada, essa questão da habitação de interesse social. No último orçamento, o percentual foi 0,09%, e nem isso foi aplicado. O que foi aplicado de real na habitação esse ano até hoje, 211 mil reais. Gente, 211 mil reais para a habitação, no contexto que nós temos em Florianópolis, é vergonhoso. Então, eu quero saber o que temos hoje para a habitação de interesse social, de percentual, porque a conferência tirou em 2%, e também a conferência tirou, que é uma questão bastante grave, a questão da equipação e estruturação da secretaria para dar conta dessa política. É uma política que exige pessoas, exige técnicos, exige estrutura e exige o financeiro. Então, eu quero saber como está essa situação para a habitação de interesse social. Muito obrigado. Secretário Constâncio. A educação, a gente faz só apontamento de que a aplicação constitucional é 25%. A aplicação do executivo é 30%. Mas é constitucional isso. Não adianta a gente... Não tem como mudar a Constituição, dizer que a Constituição é 30%. A Constituição determina 25% como obrigatoriedade. É só isso. Eu não posso só pagar a Constituição, né? Mas ela está ali, ó, exatamente. Quanto à parte de habitação, depois a parte da habitação era o segundo quadrimestre que a gente vai explicar a quantificação do aplicado. Nesse momento. 2020 a gente não separou por função. A gente colocou ali só administração direta e indireta. Eu não tenho agora. Eu até posso te passar depois. Mas nesse momento não tem. Mais alguém gostaria de estar? Maria de Jesus, então? Conselho de Educação. 3 minutos. Boa tarde a todos e a todas, nesta tarde de sexta-feira, onde nós estamos a discutir e a debater a LOA, né? Ali na apresentação da secretaria, né, o que o Constâncio fala é bem verdade, que a aplicação legal pela Constituição Federal de 1988, sim, é 25%. Agora, para Florianópolis, né, vamos falar aqui da nossa cidade, nós temos o Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação, ele tem um alinhamento da Lei Nacional, que é o Plano Nacional de Educação, ao Plano Estadual de Educação e ao nosso plano, que é uma lei municipal. Quando vocês colocam ali na peça orçamentária
né, que qualquer cidadão vai lá no portal e diz que a aplicação do Executivo é 30%, eu gostaria de dizer que não é do Executivo, é do plano e da lei do sistema. Né? A gente fica sempre dando, por exemplo, os 25% é a aplicação legal, é a Constituição, porque ela é o nosso grande guarda-chuva. Mas, quando chega nos 5% para completar os 30%, que diz o artigo 27 da lei do sistema e a meta 19 do Plano Municipal de Educação, aí vocês colocam que é do Executivo. Vamos dizer que é do plano? Que eu acho que, do ponto de vista do pertencimento deste documento, que é da educação da cidade de Florianópolis, eu acredito que a gente ganha muito mais e a gente educa muito mais. Né? Então, a gente está sempre de olho, olhando as contas, se realmente o Executivo aplica os 30% do que diz o nosso plano e o que diz também a lei do sistema. Né? A lei do sistema é no artigo 27, que diz assim: o município aplicará, no mínimo, 30% de sua receita anual nos níveis e modalidades do ensino da rede pública municipal. Esta aqui é a Lei do Sistema Municipal de Ensino, de 2008, e é a Lei 7508, de 27 de dezembro de 2007. Então, são essas duas leis que, quando a gente vai pensar na peça orçamentária para o próximo ano, eles têm que estar muito bem documentado e colocado ali como se foi colocado a Constituição Federal. Tá certo? Então, essa é a defesa também do Conselho Municipal de Educação, para que realmente a nossa cidade ganhe os seus 30%, que lhe é de direito, pelo plano e pela lei do sistema. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, anotar a sugestão, então. Muito obrigado, Maria de Jesus. Mais alguém quer fazer algum questionamento antes de passar a palavra para o vereador Afrânio? Vereador Miltinho, então? Então, o vereador, passo o Afrânio está na frente, pô. Pode ser primeiro? Não, vai lá então, Miltinho, vai lá. Então, vereador Miltinho, é porque eu deixei os vereadores por último, então, mas passa a palavra, então, para o vereador Miltinho Barcelos. Obrigado, presidente. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todas, a todos presentes. Secretário, só um questionamento sobre o 12º da Câmara. Foi reduzido de 5 para 4,5, segundo estimativa do próximo censo. Mas não temos ainda a previsão da realização do novo censo, até porque houve corte de gastos e corte de recursos do próprio IBGE para fazer o censo, não está com dificuldade. Então, eu pergunto se essa redução do 5 para o 4,5 vai ter validade legal com base na estimativa ou é obrigatório aguardar os dados legais para poder fazer essa redução de 5 para 4,5? Era somente isso. A nossa consulta é se ela era aplicada esse ano ou ano que vem, inclusive. Já tem precedente, Tribunal de Contas. Nós achávamos que nós teríamos que passar agora, já começar no segundo semestre, o que não é. O que eles permitiram que a gente fizesse só no ano que vem. Orientação do Tribunal de Contas. Obrigado, secretário. Então, passa a palavra agora, então, para o vereador Afrânio Tadeu Boprai. Vai querer falar? Quero passar para os vereadores por último, mas não, eu passo a palavra, não tem problema. Mas depois a gente passa primeiro, então, primeiro para o vereador Afrânio, aí depois a gente vê. Bem, boa tarde a todos. Com relação ao 12º, eu acho que não vai fazer falta para a Câmara. Até porque ela tem anualmente feito devoluções porque não consegue gastar os recursos. Acho que isso não é para se preocupar, secretário. A segunda questão, quando a Albertina fala dos recursos que são transferidos, que estão previstos para a habitação, inexpressivos, se fizermos um paralelo com as despesas da mansão do prefeito no Cacupé, os R$211 mil não paga nem as despesas. De tão inexpressivo que é.
Outra questão que eu queria levantar, esse ano o prefeito mandou para a Câmara de Vereadores, secretário, um projeto de lei para resolver um problema que foi criado por ele mesmo, no meu modo de entender, que é assegurando o direito de a Prefeitura da Fazenda reajustar os débitos que não forem eles liquidados durante 5 anos por meio de recursos e processos que tramitam no Tribunal Administrativo Tributário. Certamente o senhor teve conhecimento dessa matéria, deve ter passado pela sua mão. Porque há o quê? Uma morosidade no julgamento. 2 anos, depois mais 3. E essa morosidade, no meu modo de entender, é uma estratégia de empresários que não querem fazer o pagamento, a liquidação. E se ficar 10 anos, fica 5 anos sem correção. Se ficar 7, 2 anos sem correção. 15 anos, 10 anos sem correção. Porque só não está previsto na lei só os primeiros 5. Tudo que exceder não será mais corrigido. A composição do Tribunal Administrativo Tributário é uma composição que a lei que foi aprovada e sancionada pelo prefeito diz assim: o presidente do Tribunal Administrativo Tributário tem que ser alguém equidistante da Fazenda Pública. Quem indica é o prefeito. É só gente da CIF, advogados e membros da diretoria da CIF que tem assento, agora é do CDL, uma hora é da CIF, outra hora é do CDL, que tem assento na presidência do Tribunal Administrativo Tributário. Ou seja, quando empata, o desempate é feito pelo presidente. Então, o prefeito sancionou essa lei, acho que foi uma emenda, inclusive, criada aqui dentro da Câmara, deveria ter vetado. E isso tem trazido o quê? Dificuldades na cobrança da dívida, o que repercute na nossa receita. É isso que eu quero chegar, o que repercute na nossa receita. No meu modo de entender, secretário, nós temos excelentes profissionais dentro da prefeitura que podem dirigir com responsabilidade a presidência do nosso Tribunal Administrativo Tributário. Tirar funcionários de carreira, preparados, auditores, contadores, administradores, da possibilidade de presidir o nosso tribunal, deixar na mão do mercado, é um pacto com o diabo, secretário. Então, para rever essa posição, para ampliar a capacidade de recolher, porque, recentemente, todo mundo bateu palma à reforma administrativa. Se um trabalhador, a reforma trabalhista, se um trabalhador entrar na Justiça do Trabalho, pedir um caminhão de direitos e não ganhar nada, ele não passa a ser punido? Agora? Com a mudança na reforma trabalhista, de modo a constranger os trabalhadores de tentar buscar os seus direitos trabalhistas? Deveríamos fazer a mesma coisa. Se o empresário entrar com recurso e perder, tem que pagar 3, 4, 5, 10 vezes mais do que ele está devendo. Porque o que estão fazendo dentro do Tribunal Administrativo Tributário é uma esculhambação. 30 segundos. É uma esculhambação, secretário. Nas barbas do prefeito Jean Loureiro. Esse tribunal deu chabu, secretário. Temos que arrumar a casa, botar dinheiro dentro da Fazenda Pública. Então, eu peço providências para que, no ano que vem, a gente veja aqui a capacidade aumentada do nosso município, a nossa capacidade aumentada de arrecadar os recursos que estão represados por uma estratégia maquiavélica dentro do Tribunal Administrativo Tributário. Gostaria que Vossa Excelência se posicionasse sobre isso. Muito obrigado, vereador Afrânio. Vereador secretário. Vereador Afrânio, nós vamos sair um pouquinho da Lua, né?
O TAT é uma lei que foi aprovada na gestão do César, né? É um tribunal paritário, representante... Foi reformado agora pelo prefeito? Sim, dentro do pacotão dos 40 não, nenhuma situação foi... Tá. É paritário, metade é da sociedade civil, representado, indicação das entidades de classe, e metade são constituídas por auditores fiscais. Todos os auditores fiscais, e acompanha um procurador do município. O que eu encontrei do TAT? Eu encontrei o TAT sem presidente 1 ano, quase 2 anos, sem julgamento de um processo. Aí realmente tem que ter estoque, né? O que se está fazendo é tocar, está se dando agilidade. Tanto é que a nossa receita, independente da sua posição ou não, a nossa receita, nós estamos crescendo exatamente sempre. Nós nunca cobramos tanto dívida ativa como agora. Senão não tinha nem dinheiro para pagar as despesas de pessoal. Está se levando um negócio extremamente a sério. Não sei qual é a situação que o senhor está vendo do TAT, mas hoje, ele efetivamente está trabalhando, está julgando e está decidindo. Porque o TAT não é um executivo, não é um órgão executivo da prefeitura. O órgão executivo da prefeitura é a procuradoria na parte de execução. O TAT é para julgar se tem ou não tem direito cidadão. É um tribunal de recurso do cidadão. Aí, da trabalhista, eu não sei por que e a habitação, a gente eu não tenho essa informação nominal de quanto vai ser aplicado na habitação ou não. É só lembrando que o Jean mora em Jurerê. Tá, é só para lembrar. Tá, mas não é motivo da discussão de lei orçamentária do município. Eu acho que a gente está... A gente tentou até esclarecer, mas aí não pode sair do foco, né? Acho... Eu não sei se o senhor tem pontualmente alguma coisa, algum julgamento do TAT, mas o que aconteceu? Tem um estoque de 3.000 processos que foi herdado. Não tem como pegar esse processo e esconder. Tem que julgar. Só que aí é um estoque que não termina. Só porque o prefeito mandou um projeto de lei para criar... Não é... Por isso, eu entrei nessa questão, por isso, esse ano. É assim, porque se a gente não entrar, se a gente não preservar, quem perde é o município. É isso. É que tem que aprovar a lei para que a gente tenha a garantia que aquilo vai ser executado. Vocês nunca viram... Nós conseguimos o impossível no Executivo Fiscal. Nós conseguimos bloquear bens. Nós conseguimos ver... Está indo à praça semanalmente terreno por débito de IPTU. Se bloqueou bem de grandes empresários, de grandes... Está tudo sendo feito conforme a primeira conversa que nós tivemos aqui, e a nossa preocupação é levar o negócio realmente a sério. Agora, tem coisas que tem estoque, tem coisas que a gente não consegue solução. São 8 jogadores. O TAT tem 8 pessoas analisando o processo. Ela não vai dar conta de 3.000 processos. Então, essa lei é para que a gente garanta que no prazo possível nós consigamos cobrar. Senão, a pessoa não paga mesmo. E acho o TAT, eu também eu não concordo que fique suspensa a aplicação de correção e juro, mas é uma coisa que a lei prevê e nós tínhamos que ter um estoque zerado para que o nosso julgamento fosse mais eficiente e mais rápido, né? Mais célere, só isso. Muito obrigado. Mais alguém inscrito?
Então, vou passar a palavra, então, quebrando o protocolo, porque a gente ia passar por último para os vereadores, mas se puder ali, então, 3 minutos. Como é que é o nome da senhora? Cíntia. Então, pode ir ali no púlpito, por favor. 3 minutos. Olá, boa tarde. Obrigada por essa oportunidade de fala. Meu nome é Cíntia Domit Bittar. Eu sou cineasta, moro aqui em Florianópolis, sou diretora da Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro e também estou na diretoria do Santacine, que é o Sindicato da Indústria do Audiovisual de Santa Catarina, e uma série de outras representatividades. Eu venho aqui pedir sensibilidade para que se pense na cultura como uma área de geração de emprego, de renda, e que precisa do investimento, precisa de fomento. E, ano após ano, a gente vê no orçamento valores irrisórios para o nosso setor, especialmente o FUNCINE mesmo, né, que é o Fundo Municipal de Cinema, que foi exemplo para a criação, inclusive, do Fundo Nacional de Cinema. É o fundo mais antigo do Brasil e, geralmente, tem no orçamento R$200 mil, o que é uma verdadeira afronta, né, para o setor, um setor que hoje no Brasil gera 300 mil empregos, um setor que hoje no Brasil já ultrapassou o têxtil, o farmacêutico e até o automobilístico e alguns indicadores. É um setor de alta empregabilidade. Muita gente entra para trabalhar no setor sem necessariamente precisar de curso superior, com cursos técnicos. É um setor que penetra muito bem na periferia, nas regiões mais afastadas, que se relaciona com outras pautas, como educação, como até mesmo saúde, porque uma sociedade com mais acesso à cultura é uma sociedade mais saudável. E a gente tem um conselho muito forte aqui, o nosso Conselho de Política Cultural de Florianópolis, no qual tenho muito orgulho de estar pela cadeira do audiovisual. E o conselho, está aqui a presença da Roseli, que é da nossa Fundação da Franklin Cascais. A gente está disposto a dialogar para prevermos soluções em conjunto para valorizar esse setor, porque não é só para pensar na cultura como um lugar de só se investir dinheiro, não. A gente tem que começar a pensar na cultura como gerador de recursos também para a própria prefeitura. O imposto que a gente movimenta, que a gente gera, fica na cidade. E a gente tem condições de trazer, inclusive, dinheiro dos cofres públicos federais e tudo mais, e é um dinheiro que fica aqui. Além de tudo, para finalizar, é importante dizer que, pelo menos, a cultura e o audiovisual, que é de onde eu tenho mais dado, a gente movimenta mais aproximadamente 70 outros setores. Então, não é um dinheiro que fica só na cultura. Quando a gente vai fazer um filme, a gente precisa de hotéis, a gente precisa de transporte, a gente precisa de costureiras, a gente precisa movimentar cursos, enfim. Então, pensando numa cidade como a nossa, que não comporta indústria pesada, ter a economia criativa como um norteador dos investimentos também faz com que a gente aposte numa indústria limpa e numa indústria que tem tudo para acontecer aqui em Floripa. Eu asseguro a vocês, participando de entidades nacionais, que Florianópolis e Santa Catarina têm tudo para protagonizar a cultura no Brasil. É só a gente dialogar e trabalhar para isso. É isso, peço só sensibilidade. Obrigada. Muito obrigado, Cíntia. Só reiterando aqui o registro da presença da superintendente da Franklin, Roseli Pereira, que vem fazendo um grande trabalho à frente dessa pasta e elevando o nome da cultura aqui no município de Florianópolis. Passo a palavra agora para o secretário, novamente, Constâncio Maciel. Alô. O prefeito Jean mandou aportar nesse orçamento 1 milhão para o FUNCINE, não é isso? Tá? Eu não tenho número, mas é mais de 1 milhão. Só para resultado do Tati, o vereador Afrânio não está mais aí, mas para vocês terem uma ideia, o Tati, no nosso período, né, de fevereiro até agora,
valor de julgados em torno de 24 milhões de reais. O TAT manteve como obrigação de pagar do contribuinte 20 milhões. Então, ele cancelou 2 milhões, que o que é? Às vezes é multa inapropriada, entendimento de serviço que o nosso auditor fiscal entenda que seja 10%, 5%, é 2% ou 2,5%. Então, na relação de serviço, tem algumas divergências e valor... Então, é significativo. Nós aportamos de 24 milhões julgados, 20 milhões. Então, não tem uma tendência de não cobrar, a prefeitura não tem a tendência de não cobrar, mas sim a tendência de cobrar. Agora, nós não podemos cobrar injustamente. E por isso que serve essas entidades de classe para que represente o contribuinte. Acho que essa é a forma de um tribunal, que tenha a parte da prefeitura que quer cobrar e a parte do setor privado que faça uma avaliação se a pessoa deve ou não deve. Então, essas são minhas palavras finais. Vereador Renato. Desculpa. Então, só... Mais alguém vai querer escrever? Mais ninguém? Então, passa a palavra para encerrar, então, o vereador Renato Farmácia. A gente encerra com o Renato. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Gabrielzinho e a mesa. Eu quero aqui salientar, o secretário Maurício, falando em dinheiro, eu nunca vi alguém fazer tanto com tão pouco como a Roseli na cultura. Quero dar os parabéns para a Roseli, porque a gente está constantemente no trabalho e a gente sabe que o dinheiro é muito pouco. Em contrapartida, se falou aqui na educação do 30%, mas não se disse já que a cidade hoje ela já vai para uma escola bilíngue, tem o contraturno escolar, bairro educador. Antes, havia recursos para a educação para fazer o básico. Hoje, esses mesmos recursos, eles fazem a diferença. A questão da saúde pode até ter diminuído as equipes de saúde, mas somos a melhor capital em saúde no país. Tá? Aqui, pena que o vereador Afrano não se encontra mais, mas nós temos 2 projetos de lei, secretário, na Câmara, que eu tive que retirar, porque exatamente a oposição não iria dar votos para que a gente pudesse aprovar. Eu tive que retirar para que não, o projeto de lei não fosse arquivado. Um deles, no país inteiro, toda e qualquer dívida, ela pode ser cobrada em até 5 anos, ou mais. Na prefeitura, é 3 anos. Então, a Procuradoria fez um projeto de lei exatamente para que não caducasse juros e demais situações, porque existem, não é só para os grandes devedores. Nós, que encaminhamos várias dívidas com problemas, também de pequenos devedores. A questão não é de proteger grandes devedores. A outra lei, que eu tive que retirar ainda na quarta-feira, foi aquela de que quem constrói no Jurerê Internacional, ele vai pagar uma taxa maior do que aquele que vai construir lá na casinha do Rio Vermelho. Eu tive que retirar, a oposição é contra. Então, eu acho muito engraçado, quando vem na tribuna fazer um discurso, mas lá na Câmara a prática é outra. Então, quando é para botar dinheiro para dentro da caixa da prefeitura, não pode, independente de quem venha. Agora, exigir mais dinheiro para aplicação, aí, novamente, nós pagamos um pato muito grande. Eu até... eu queria colocar uma outra situação. O prefeito Jean, talvez, nos últimos mandatos que tivemos aqui na cidade, nunca vimos um dinheiro ser tão bem aplicado. É na educação, é na saúde, é na assistência social, porque hoje nós somos referência na questão do atendimento morador de rua, é na questão, por exemplo, da segurança, é no asfaltaço. Você fica incomodado em andar pela cidade, porque a cada bairro que você vai tem uma obra.
Então, isso chama-se dinheiro bem aplicado no recurso público. Então, nós vamos, com certeza, aprovar mais uma LOA, sem o menor constrangimento, com a maior tranquilidade, porque um prefeito que fez 3 anos de governo em 2, porque o primeiro, secretário Maurício, foi só para acertar a caixa. A Vossa Senhoria pagou um preço alto na educação, exatamente de vários projetos errados, várias situações erradas, teve que corrigir um ano inteiro, o que veio deficitário de outras administrações. Então, nós realmente estamos fazendo em 2 anos, 3 anos de administração. Então, até estamos coincidindo hoje aqui com 1000 dias de governo do Jean, e teve a coragem de, a partir das 6 horas da manhã, distribuir o que faz. Isso é fundamental, não se esconde dentro do gabinete, pelo contrário, ele mostra para a cidade onde é que o dinheiro aprovado pela LOA está sendo aplicado. Então, eu quero aqui encerrar minha fala, cumprimentando a todos que fazem parte dessa administração. Eu não tenho dúvida que será a melhor administração de todos os tempos da cidade, é o que movimenta a cidade. Eu quero ainda salientar que a 404, que é uma rodovia estadual, nós é que estamos pagando. Nós é que estamos fazendo a estrutura. Então, além da gente fazer a parte da prefeitura, nós estamos fazendo a parte do governo estadual. Então, tudo isso ninguém fala. Vamos falar em minúcias. Por exemplo, qual é o problema do empresário estar junto no TAT? Qual é o problema? Pois, se nós temos recurso nessa cidade, ela é gerada pelo empresário. Não cabe a ele também julgar se há alguma coisa certa ou errada? Cabe. Tem que ser essa discussão. E eu, talvez, seja o vereador que mais incomodo o secretário, exatamente pelas várias dívidas que tem pela cidade. Nós precisamos acertar isso. Nós temos que botar dinheiro em caixa, mas temos que colocar o dinheiro em caixa com uma coisa muito bem traçada, muito bem julgada, de uma forma honesta, sem fazer com que o empresário ainda seja lesado. Além dele produzir, ele tem que ser lesado. Então, isso a gente não pode permitir. Então, quero parabenizar ao prefeito Jean Loureiro, parabenizar os seus secretários e pelo grande trabalho que tem feito a Secretaria de Administração e a Secretaria da Fazenda. Uma questão de ordem, Gabriel. Gostaria de falar porque eu estou na oposição e a verdade não é. Bom dia, boa tarde. Vereador Pedrão, 3 minutos. Senhores e senhoras, muito boa tarde. Eu gostaria de esclarecer aqui que a fala do líder do governo ela não é fidedigna no que diz respeito a 2 projetos de autoria do prefeito. Os próprios vereadores que compõem a base do governo não respeitaram a vontade do prefeito. Disseram em tribuna, literalmente, está gravado, está no YouTube, não faz 2 semanas, que o projeto é ruim, que o projeto beneficia os grandes devedores, e é tudo isso que nós não aceitamos mais. Nós temos empreendimentos, por exemplo, aqui em Florianópolis, que devem 20 milhões de impostos, 30 milhões, enquanto a casa de um cidadão deve 10 mil, 20 mil de IPTU, ela vai, sim, ser ajuizada e vai, possivelmente, a leilão. Mas por que o bloco do Costão do Santinho não foi a leilão ainda? Ele é um dos maiores devedores daqui do município. Vamos falar a verdade, né? Eu acho que isso a gente merece, a gente não tem por que esconder. O projeto não é de todo ruim. E a oposição também não foi 100% contrária. Nós tivemos posicionamentos de vereadores da oposição que elogiaram o projeto, mas ele não foi à votação porque dos 17 vereadores que compõem a base do governo, que fazem parte do fisiologismo político, onde a prefeitura adquire o apoio dos vereadores aqui, dando subvenção, pagando emenda, realizando obra nas comunidades, aceitando as indicações políticas de cabos eleitorais dentro da prefeitura, esses 17 vereadores não queriam votar no projeto, a maior parte deles. E nós temos a fala de vários ali, de vários. Eu acho que a gente não precisa mais mentir nada para ninguém, porque o jogo hoje está muito aberto. Todo mundo sabe. Tem um projeto aqui que tem causado bastante estranheza, e até pergunto para o secretário, para uma resposta em outra ocasião, certamente, porque estou fazendo uma questão de ordem no final, mas um projeto que parcela as dívidas dos fornecedores em 150 parcelas, sem correção monetária. Então, pensa, o César Souza deu um calote no fornecedor, ele vai ter, a partir de agora, mais 150 meses para receber a dívida que foi de 2015, de 2014, de 2016, sem um ajuste monetário.
A prefeitura, por acaso, quando você atrasa o IPTU, ela tira toda a dívida, tira todo o juro? Num determinado períodozinho ali, até o pagamento, faz isso, mas depois não. Então, por que essas pessoas que já tomaram um calote do poder público vão ter que tomar um outro calote? Me causa estranheza também por que a véspera de um período eleitoral vem esse projeto. Por que já não veio no primeiro ano? Qual que é a verdadeira intenção disso? É colocar o desespero no empresário, chamar para dialogar dentro da secretaria? Isso aí tem que ser franco, tem que ser uma lista aberta. Vereador, só para tem que estar seguindo a lista. Vereador, só para a gente manter o foco na Lua. Só pra... Não, mas faz parte, é arrecadação isso. Não, mas aí já está entrando para um outro debate. Nós temos que dialogar. A gente está mantendo até agora mais de 1 hora de audiência pública. Então, a gente está mantendo a coerência. Mas o vereador está fazendo uma acusação à Secretaria da Fazenda. Não, estou fazendo uma indagação. Uma acusação, quem está fazendo a vocês é a Polícia Federal, não sou eu. Vocês vão ter que responder lá e sabem o que eu estou falando. Vamos manter o debate, senão a gente vai cortar a palavra, só isso. E, para finalizar, senhores e senhoras, eu gostaria aqui, não é falácia, a Operação Chabu está aí, está 400 páginas, todo mundo recebeu, tem a CPI para ser aberta aqui. Vamos lá, Pedrão. Então, é muito simples. Verdade seja dita. Qual a verdadeira intenção desse projeto? Por que não tem uma correção monetária? Vamos falar a franqueza? E aqui, senhores e senhoras, espero sim que a LOA seja executada sem dar o cheque em branco que todo ano dá para o prefeito, que pode remanejar à torta e à direita, desconsiderando o trabalho do parlamento, desconsiderando a participação social, desconsiderando o trabalho dos conselhos, onde a Câmara sempre aprova uma alteração da lei orçamentária por decreto. Isso é uma inovação que, de fato, se for um percentual mínimo estabelecido já por lei, previsto, tudo bem, mas a Câmara não pode extrapolar isso. A Câmara não pode dar 25%, 30%, 40% do orçamento na mão de uma única pessoa para decidir o rumo da cidade. Nós temos os conselhos que fazem a sua parte, que constroem a política, seja na saúde, aqui tem o Marcão e os outros representantes, seja na educação, que são conselhos, apoiam a gestão. Dizem como é o melhor investimento, como é o melhor gasto. 30 segundos. Então, senhores e senhoras, eu acredito que vocês, que são membros dos conselhos, devam participar ativamente também na execução da lei orçamentária, não apenas nesse momento de aprovação, de tramitação. Temos que fiscalizar ela na sua execução, na plenitude da execução, porque é ali onde mora o perigo. Então, eu concluo essa minha fala agradecendo a oportunidade e esperamos os próximos capítulos dessa grande novela chamada Gestão em Florianópolis. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Pedrão. Passa a palavra agora, registrando a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Roberto Catume. Passa a palavra agora para responder e depois para encerramento também. Pode ser? Então, agradeço aqui, informando que essa audiência pública ela foi de autoria do Poder Executivo, então o projeto vem até o dia 15 de outubro, ele começa a tramitar aqui na Casa, onde vai ter mais uma nova audiência pública, vai ter o prazo para... Vai ser elaborado um calendário de tramitação, como é feito todos os anos, conforme previsto na própria lei orgânica, então vai ter sido feito o debate, o momento para o debate de discussão vai também ser no âmbito da comissão e também no âmbito do plenário. Então, agradeço aqui a presença de todos e está encerrada a presente reunião.